feliz na igreja, e um tropeça ali, já acaba. Não é isso não, emoção não é isso não. Aí eu sei que eu olhei para minha mãe e falei: mãe, o que aconteceu que você está com essa cara amarrada aí? Todo mundo entende cara amarrada, né? Ela estava brava. Essa cara é brava aí. E aí ela olhou e falou assim: Gabriel, deixa eu te dizer uma coisa. Você já vai casar, você já é homem. Eu falei: é. Falou: eu sei que aqui em casa tem 2 banheiros. E aquele ali é o que você usa. Mas aquilo não impede de eu querer usar também. Eu falei: tá bom. Falou: não é por isso, eu fui lá fazer o xixi, fui fazer o número 1, fui sentar na privada, no assento ali, todo cheio de urina. Eu falei: meu Deus, eu limpei tudo, menos o assento. Eu não vi que estava. Eu fiquei naquele conflito. E agora, Deus, eu fiz a oração. Não posso contar a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: conta para ela o que você fez. Eu falei: mãe, essa urina não era minha. Ela ficou mais brava ainda. Como não? Só mora eu, você e teu pai? Teu pai não usa aquele banheiro. E eu: quem foi então? Eu falei: mãe, é que eu trouxe hoje um morador de rua aqui em casa para tomar banho. E eu limpei todo o box, eu esqueci de limpar ali. Minha mãe: você trouxe um morador de rua aqui dentro de casa? E aí o Espírito Santo me deu uma palavra muito específica para minha mãe. Disse assim: mãe, eu falei para ela, se a nossa casa não serve para servir ao Senhor, ela não serve para nada. Ela é só uma casa. Quando você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, claro que tem a ver com os membros da família, mas a tua casa também pode ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Porque é gostoso ter a sua casa. Eu me alegro de chegar na minha casa, abrir a porta. Em cada casa a gente conhece o cheiro, é muito bom. Mas é muito bom saber que eu só cuido dela. Deus quem nos deu. Você não é tão pequeno assim. Eu te dei alguns exemplos, 2 pequenas histórias, que Deus nos chama. Que às vezes o crente acha que ele tem que ser bênção só aqui na igreja. A Bíblia diz que é assim os primeiros da fé. Está certo, está certinho. Mas é para ser fermento o tempo todo, onde você estiver. Há um tempo que o fermento precisa descansar, mas a função dele é fazer crescer e nascer. A tua função no reino de Deus é fazer com que pessoas cresçam no Senhor e nasçam de novo. É por isso que a gente existe. É por isso que cada missionário saiu de tão longe. É por isso que a gente vem e cada missionário vai voltar para a sua terra. E lá o missionário vai ter que ser fermento também. Fazer nascer nas pessoas um amor que foi perdido. O fermento é aquele, como eu falei, ele transforma uma sociedade, ele transforma o ambiente, ele transforma o outro. E o fermento, ele também trabalha no invisível. Ou seja, existem coisas que você pode fazer, não precisa ficar contando também para as pessoas, para não ser um fariseu que quer aplauso dos homens. O fermento é aquele que pode transformar um perdido no encontrado. O fermento é aquele que pode transformar um aflito numa pessoa mais calma. Ao contrário de um padeiro, quando ele está trabalhando a massa de um pão e o fermento dele, o biológico, que é usado por Jesus nessa figura de linguagem aqui, ele morre, ele é descartado. Nós louvamos a Deus porque Jesus não faz isso com a gente. Mesmo quando nos encontramos mortos espiritualmente, não damos mais fruto, não aproveitamos, não temos mais a beleza da presença de Deus, não porque Ele não está, mas porque a gente simplesmente deixou de se alimentar. Ele é aquele que nos toma pela mão, levanta pessoas, traz a palavra e diz: eu vou amassar esse pão e vou fazer de você um novo fermento. É tempo, igreja de Serrita, dessa massa ser levedada. É tempo. É tempo de você entender que você não é tão pequeno e tão frágil assim, porque basta um pouquinho só para que uma massa gigante seja transformada. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir frágil, achando que Deus não te ouve. E agora eu quero dar um exemplo muito gostoso dentro da igreja. É impressionante como
uma igreja para de crescer, ela não tem batismos, ela estagnou. É como se o padeiro colocasse a massa para descansar no dia seguinte, a massa não cresceu. E ela está estagnada. Uma vez mais ela vai precisar de fermento, vai precisar ser refeita. E dentro do contexto da igreja é muito interessante, porque ganhar pessoas para Jesus fermentam a nossa massa. Você já percebeu quando um novo convertido tem muito mais gás do que eu e você às vezes? Já percebeu isso? Chega um novo convertido aqui, ele quer dar pirueta. Um novo convertido chega na igreja e deixa o pastor doido. Glória a Deus pelos novos convertidos. Como eu sei que você, né, irmão? Eu sei que você é novo convertido. Glória a Deus pela sua vida. Porque tem sede, tem fome de muito fermento antigo que não tem mais, que se perdeu. Muito fermento antigo que já não consegue mais amar, não consegue mais, sabe, desfrutar da presença de Deus. Anda dentro da igreja, mas anda com o coração pesado, amargurado. Não tem a leveza da graça como foi ministrado esses dias ali. E aí, às vezes, Deus precisa trazer um fermento de fora, trazer um fermento novo, principalmente, para que a massa volte a explodir. E eu creio que é chegado o tempo sobre esta igreja, dessa igreja crescer forte, solidificada, porque tem fermento novo sendo brotado aqui, tem fermento novo sendo enxertado na massa, para que você que é um pouco mais antigo na fé e conhece, seja desafiado a fazer e a viver para o Senhor Jesus. Mesmo se sentindo pequeno e frágil. O fermento é só um pouquinho, é um pouquinho só. Até você pode usar o fermento biológico como exemplo. Um tantão de massa, uma colher de chá, uma colher de café. Não é só isso que a gente coloca para fazer um bolinho. É só isso. Só um pouquinho. Quanto você está disposto a dar? Da sua vida, não estou falando de dinheiro não. Quanto você está disposto a dar para que pessoas ao seu redor sejam abençoadas? Você está disposto a visitar alguém que você sabe que está triste? Você sabe que aquele irmão faz tempo que não vem. Você sabe que o teu vizinho está ali trancado dentro de casa e só precisava de um abraço de alguém. Eu sei que eu estou cheio de homens e mulheres de Deus, gente com o coração no Senhor, mas é tempo da massa crescer, que você faz parte dela. É tempo desse fermento começar a ser misturado de novo. Tem fermento novo aqui, ser misturado, 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 para ser levado ao fogo, para que aquele prazer do pão quente que a gente falou no começo volte a estar sobre a tua vida. Nós não levaremos nenhum tesouro daqui. Nós não levaremos nada desta terra a não ser pessoas. Talvez você tenha muitos anos na fé, e talvez te falte um monte de coisa até na sua casa, e talvez você possa dar testemunhos a respeito de fé e tantas outras coisas, mas ainda assim, se você se colocar disponível ao Senhor, dizer: Deus, eu quero transformar pelo menos a minha rua, me ajuda, me ensina, eu quero transformar pelo menos a minha sala de aula, me ajuda. Ele faz. Deus nos cerca de pessoas. Eu nunca sonhei fazer isso. Eu não tenho inteligência e coragem suficiente para tirar um menino de rua e levar para minha casa. Meu coração não é tão bonzinho assim. Meu coração é egoísta. Meu coração, ele às vezes só olha para o próprio amigo dele, na maioria das vezes. Mas quando eu, como fermento, sou alimentado e me coloco nas mãos de Jesus, Ele me molda e me faz viver de forma diferente. É tempo da gente romper com a religiosidade, sabe? A gente fala tanto dos católicos, a gente acha que todos os católicos aqui são idólatras. Não é verdade? Os católicos são idólatras. Idolatria é tudo aquilo que vem antes de Deus. Não é só uma imagem. Seria tão bom que se a gente pudesse exercitar, isso vale para mim, vale para todo mundo aqui, a gente colocar Deus em primeiro lugar. Você que veio para o Extreme também, você não veio para ser fermento só aqui, meu.
Existem tempos que você precisa da mão, precisa ser alimentado, e às vezes você passa momentos difíceis na sua vida lá na sua cidade também. Faz parte dessa vida, faz parte desse processo. O mesmo processo que o padeiro tem até que o pãozinho fique quente, é o mesmo processo que Deus faz com a gente. Às vezes mais murcho, né? Às vezes um pão duro, ovo. Mas até um pão duro, ovo, se botar no forno com a manteiga, ele fica gostoso. E ele põe um pouquinho de salsinha, orégano, né? Deus faz. Deus não quer mais nada seu. Nada. Tudo que você tem é seu. Glorifica o Senhor por isso. Mas Ele quer o teu coração de verdade. Que você possa compartilhar aquilo que você tem. Que a tua fé, o teu amor, o amor que você recebe todo dia, quando você se debruça na palavra. Quando você sente a presença de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que nunca conheceram a presença de Deus? E a gente tem, você tem. É um privilégio ser fermento nesse reino. O fermento transforma uma sociedade, o fermento transforma uma situação. O fermento transforma um momento de tristeza em alegria. Quando? Quando a gente se dispõe a dizer. Às vezes você pode ser aquele que precisa de uma visita. E às vezes você até se entristeceu porque você não foi visitado. Eu não falo somente pelo pastor John, porque ele é um só. Ah, mas pastor, ele ganha para isso. É verdade. Mas ele é humano, limitado. Se a gente fizer entender a nossa parte nessa massa toda, pessoas serão inseridas nela. O fermento novo será inserido. E nascerão visões, nascerão dons, nascerão uma série de outras coisas. Talvez a massa esteja parada, esperando algo acontecer. Eu queria te convidar como fermento e dizer assim: Senhor, eu quero ser algo que vai levedar essa massa. Eu quero ser algo que vai levedar a igreja do Betel brasileiro. Eu quero ser algo que vai levedar a massa encerrita. Não passar mais pelos outros de qualquer maneira. A ser uma pessoa simpática, não julgadora. A ser uma pessoa que reconhece seus defeitos, que precisa da graça de Deus. A ser alguém que se doa completamente ao Senhor. O que nos prende, o que te prende de se doar ao Senhor? Você mesmo. Eu mesmo. Eu quero ser, sabe, uma massa na mão do Senhor até o fim da minha vida. Ele moldar. E através da minha vida outras pessoas possam conhecer, fazer parte do reino dele, receberem alegria. Tem uma coisa curiosa nesse texto, que a mulher, ela divide 3 porções. Três porções de massa com fermento. Eu não posso confirmar, mas eu perguntei para Deus o que era isso. E talvez a gente precise de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito na sua vida? Qual é o sentido que você tem nos 3? Que é os que são um só. Nós precisamos deles. Nós precisamos do Senhor. O Espírito que nos leva ao arrependimento. Nós precisamos do sacrifício da cruz para sermos perdoados. E nós precisamos de Deus, mesmo sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito, indivisíveis. Você precisa caminhar com a consciência da Trindade. Um Deus que vê, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares e tem todo o poder. Um Filho que te ama e te perdoa, mesmo nos momentos que você é um morto, um fermento morto espiritualmente, na sua tristeza. E o Espírito Santo que te convence todas as vezes da sua situação e lugar onde você está. Eis aí uma grande receita. Você está disposto a ser fermento e ser rico? Se é um fermento que azedou, precisa ser jogado fora, se coloque diante do Senhor nessa noite. Diga assim: Senhor,
confesso que eu não tenho conseguido caminhar do jeito que o Senhor me chamou para andar. Eu confesso que eu não consigo mais influenciar as pessoas, porque o fermento tem esse poder de influenciar pessoas. Eu não consigo mais. Eu fui influenciado. E a minha vida hoje perdeu a alegria. Eu sou um pãozinho murcho. Eu queria que vocês colocassem de pé e dissessem: Senhor, os que assim quiserem, eu queria orar por vocês. Diz assim: Senhor, eu quero ser um fermento para a transformação do ambiente onde eu estiver. Oh, glória a Jesus. Eu quero ser um fermento para levedar a massa. Eu quero ser um fermento que revela a glória de Deus. Eu quero ser um fermento. De novo. Talvez essa seja a oração. Eu quero ser um fermento de novo. Que transforma. Mas que primeiro precisa do toque. Primeiro precisa da mão do dono dele, com um pouco de água, um pouco de farinha. E ele deixa ele enfiar a mão e misturar. Eu queria orar por você essa noite, mas eu queria que você pudesse colocar, feche seus olhos, pudesse fazer uma oração. Eu não sei que esse texto falou através de você, falou com você. Eu não sei de que forma esse texto falou com você. Mas eu quero que você se lembre do sabor que é um pão gostoso. A alegria que é pegar um pão quentinho. A alegria que é ver você partir a faca, ele é crocante. É uma figura de linguagem, como Jesus usou uma figura de linguagem, eu estou usando uma figura de linguagem. A certeza de que aquele pão ali vai te alimentar. A certeza de que aquele pão vai saciar a sua fome, vai te trazer alegria, vai te trazer um sorriso, vai saciar você. Recebe agora na sua vida, em nome de Jesus, a mão do teu Criador para te moldar, para modelar você e te misturar de volta à massa, para ativar em você o desejo de servi-lo e adorá-lo e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, e a ser, primeiramente a ser aquilo que Ele te chamou para ser. O Criador te chama, a criatura, ela está nas mãos dele, porque Ele quem molda, Ele quem ativa, e a massa está sendo misturada de novo pelas mãos dele. E só que antes ele colocar massa e ver alguém que estava perdido, alguém sem valores e conta fraca, ele vê Jesus Cristo, que é a nova esperança. Ele vê Jesus Cristo, que é o perdão das nossas falhas. Ele vê Jesus Cristo, que é aquele que nos amou, o nosso advogado. E por isso Ele continua moldando, porque já não olha mais a sua culpa, já não olha mais o seu erro, já não te condena mais. E o Espírito Santo agora vai ativar em você um amor sobrenatural pelo Senhor, o desejo de colocar Deus de novo no trono da sua vida, e não somente esperar, mas ser aquilo que Deus te chamou a ser. Senhor, como nós precisamos, Senhor, como nós precisamos, Pai, como o Brasil precisa, como o mundo está precisando, que a igreja se levante como um fermento nessa massa que é podre e precisa ser restaurada. Une a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja volte, Pai, aos olhos ao Senhor. Te convido para fazer parte de novo dela, Senhor. Meu irmão, se você quer ser uma bênção na sua casa, se você quer ser uma bênção na sua, que a família seja uma bênção e consequentemente a sua casa seja uma bênção, tudo vai começar na sua vida de forma leve e suave, porque Deus é aquele que restaura, que nos restaura. Ao contrário de um Deus humano, que às vezes a gente acha que vai nos abandonar, que vai nos frustrar, que vai nos pisotear e nos abandonar e dizer: olha, não presta mais. Ele é aquele que nos chama de volta. Ele é aquele que nós reconhecemos como o vaso e o oleiro. Ele é aquele que nos molda. Ele é aquele que
nos faz ser belos e bonitos de novo. Aleluia! Ele é aquele que faz com que a casa seja adornada, decorada, esteja bonita de novo. E é isso que ele está fazendo nessa igreja aqui. Não é uma obra visível. E é por isso que tem um monte de gente gritando aqui. É uma obra no interior, porque o fermento também trabalha no interior da massa. Se o fermento não for espalhado por toda ela será irregular. O fermento é misturado no centro da massa. E o centro da massa, dentro dela, para que a transformação aconteça. Alguém aqui nessa noite que estava desviado e hoje se reconcilia com o Senhor, faz o sinal com a sua mão, viu? Alguém? Alguém que ainda não se prostrou a Jesus aqui e quer experimentar, fazer parte do reino de Deus, levante a sua mão, eu quero ver. Alguém? Não? Deus, a sua igreja está aqui. Todos te conhecem. Todos te servem. Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos aqui agora aqui. Os que não estão dando fruto darão. E os que estão dando fruto darão mais ainda. Levantarão outras massas. Levantarão outras massas e outros povos. Por onde passarem, receberão enxertados, novos convertidos, pessoas da fé, para que sejam envolvidos e chamados, arrancados das trevas e chamados para o reino do Filho do seu amor. Porque o Senhor é que tem interesse nessa cidade. É o Senhor que tem interesse nessa igreja. O Senhor tem interesse em ativar esse fermento e transformar ele forte, sólido, para que por onde ele passar, vidas e mais vidas sejam restauradas. Obrigado, Jesus, por essa parábola. Obrigado, Jesus, pela tua viva palavra. Obrigado, Senhor, porque quando nos encontrávamos fracos, caídos, desalentos, o Senhor nos chama de volta a vida em abundância. Que essa igreja viva a plenitude da abundância do Senhor aqui em Serrinho. Que ela seja conhecida pelo amor. Que essa casa se encha para a glória e honra do seu nome. Que haja novos convertidos, para que deixem os antigos malucos por causa do amor. Malucos que eles incendeiem uns aos outros aqui, em nome de Jesus, para que a tua igreja avance, Pai. Avance. Deus, se tem porventura alguém que se sente muito pequenino aqui ainda, que o teu Espírito mostre que é só um pouquinho de fermento, não é muito não, é só um pouquinho. Um pouquinho de fermento nas tuas mãos explode e transforma os corações. Um pouquinho de fermento na sua mão, Deus, um pouquinho da tua unção nas nossas vidas, nos transforma, nos faz explodir em amor, nos faz romper em fé. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelos teus servos, pelo pastor Gabriel. Ó Deus, que se dispôs a ser esse fermento nessa noite. Esse fermento, ó Deus, que tem mostrado, Senhor, na sua própria vida, Pai, como é que devemos servir ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, que nessa noite, Senhor, vidas aqui no reino espiritual já começou a ser transformado. O fermento já começou a crescer. O fermento está surtindo efeito. Aleluia. Adore ao Senhor, igreja. Deixa esse fermento da palavra do Senhor penetrar no teu coração. Deixa ele fazer o efeito ao qual o Senhor já determinou. Para que Serrita nunca mais seja a mesma. E que através da sua vida, outras vidas possam experimentar desse fermento. E que possa haver um crescimento saudável, Senhor. Não somente aqui na igreja do Metrô Brasileiro, mas em toda a igreja do Senhor constituída aqui nesse lugar. Essa é uma noite de alegria, Senhor. Essa é uma noite de júbilo, Pai.
Porque esse ministério tem impacto, Senhor. Já começou a impactar nesta cidade, Senhor. Ali no conjunto habitacional, onde vidas se renderam aos seus pés, onde vidas confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador, onde vidas estão aqui, Senhor, representadas, como a vida da nossa jovem Roseane. Eu quero chamar ela até aqui à frente, que ontem tomou uma decisão de servir ao Senhor. Quantas vezes aqui na igreja ela sentava e questionava e perguntava, e eu muitas vezes queria até convencê-la, mas eu dizia para ela: no dia que o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, você vai compreender essa verdade. Porque esta verdade ela só é compreendida quando o Espírito Santo de Deus nos convence. E foi isso que o Espírito de Deus fez na vida dela. E por isso que ela está aqui diante dos homens conversando, esse soberano, esse eterno, esse grande, esse majestoso, esse Deus que nos constrange com a sua presença. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero que a igreja agora esteja as suas mãos para ela e comece a abençoar e receber ela como corpo de Cristo. Ó Deus, diante da tua presença, Senhor, nesta noite eu quero apresentar a tua filha, Pai. E ontem à noite ali no conjunto habitacional, através do impacto que foi acontecido ali, Senhor, com os instrumentos do Senhor, Deus tem impacto. E assim, ó Deus, o teu Espírito aconteceu. Aleluia! E por isso, ó Deus, que nós estamos aqui apresentando ela diante do Senhor. E que a igreja do Betel brasileiro aqui, a igreja do Senhor, possa receber como membro, como corpo de Cristo, a partir dessa noite. E eu sei, ó Deus, que a sua vida nunca vai ser a mesma, porque o Senhor marcou esse dia. O Senhor trouxe os seus instrumentos de tão longe para dizer para ela: Roseane, Jesus te ama. E a nossa igreja também, irmãos, porque Cristo nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas aqui neste lugar, Senhor. Que a igreja possa compreender que Cristo tem mais esperança na glória. Seguir também a saber que só o Deus dos céus e na terra. Ó Deus, faz com que toda serrida, todo o povo que aqui habita, Senhor, não deixe que essa cidade venha ser conhecida como a capital do vaqueiro, não. Que essa cidade venha ser conhecida como a cidade do povo que adora um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que faz todas as coisas, Senhor. Oh Deus, estou diante de um relatório aqui, Senhor. Ontem à noite, 9 pessoas pediram oração. 26 decidiram andar com Jesus. E 12 reconciliação. E todo aquele povo é alcançado. E a palavra do Senhor não volta vazia. Foi semear. E nós, como igreja do Senhor, vamos pegar. Até que venha multiplicar. Para a glória do Senhor. Eu vou pedir a toda a igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus. Bem mais forte! Mais forte, igreja! Mais forte, igreja! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos, um pouquinho. Vai passar um pouco do horário, mas isso é festa.